Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quarto episódio da série das 5 solas da Reforma Protestante. E hoje nós vamos estudar sola fide, somente pela fé. Se você não viu os outros episódios, eu aconselho muito que você entre no link que está aparecendo aqui em cima e veja desde a introdução. São 3 episódios. Vale a pena você sentar, você entender cada um deles, porque um leva ao outro. Eu vou acabar citando alguma coisa dos outros episódios. Lembrando, se você puder, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Uma parte que a internet facilitou a nossa vida é que a gente pode compartilhar o evangelho da sala da nossa casa. Comente aqui embaixo, mande suas dúvidas. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre as dúvidas que surgiram e o pessoal mandou dos outros estudos. E que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, pela fé que temos em Ti, é que acreditamos no sacrifício de Cristo Jesus e aceitamos essa graça, esse favor imerecido. Te rogamos que o Senhor abençoe as pessoas que estão assistindo esse vídeo, me abençoa também, Senhor, para que nós possamos aprender, internalizar essas Tuas verdades e que elas mudem a nossa vida e nos dê a segurança da salvação. Te imploramos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. As 5 solas da Reforma Protestante. Se você está chegando hoje e não sabe do que a gente está falando, a Reforma Protestante foi o meio com que o pessoal que começou a estudar a palavra de Deus, que tinha sido abandonada pela igreja primitiva, a igreja católica romana, eles, para resolver o problema que a gente tem, se você quer entender o problema, vai aqui em cima e vê o primeiro vídeo. O problema é que nós somos filhos da ira de Deus, nós somos filhos da desobediência e a gente é contra Deus. Deus está contra os pecadores. E nós somos pecadores por natureza, nós somos pecadores porque nós estamos no mundo de pecado, que veio desde a queda do mundo lá com Adão. Aí a Reforma Protestante, por meio de 5 grandes conceitos, ela descobriu que nós somos salvos por Cristo, Ele mesmo, Deus mesmo providenciou a nossa salvação, e a gente passa a ser aceito, perdoado 100% por Deus, pela graça somente, por um trabalho de eleição de Deus. Ele escolhe as pessoas para distribuir a sua graça, somente com base em Cristo Jesus, no sacrifício dele na cruz. Alguém tinha que morrer. Ele é recebido somente pela fé, que é o nosso ponto hoje. E toda essa salvação, como ela começa em Cristo, em Deus, e termina em Deus, ela é apenas para a glória de Deus, ela é somente para a glória de Deus, não é para a nossa glória. Nós não podemos, como a gente já viu nos outros estudos, acrescentar nem 1%, nem 0,001% nessa salvação. E todas essas verdades tendo somente a Escritura como método de discernimento, ensino e para defender essas verdades. Então vamos para a Bíblia. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ele diz, concluímos. Qual que é a conclusão que a gente chega? A gente falou bastante, o que a gente concluiu? Depois, se você quiser ver o capítulo inteiro, você vai ver e você vai entender por que ele concluiu isso. Concluímos, pois, que o homem é justificado. Lembra que, para ser aceito por Deus, para fugir da ira de Deus, a gente precisa ser tornado justo. A única forma de você ser liberto de um julgamento, não ser condenado desse julgamento, é você ser tido como justo pelo juiz. A única forma de a gente ser visto como justo pelo juiz, Deus, é pela fé. Pela fé. Fé significa acreditar. Você acredita, é justificado por meio da graça no sacrifício em Cristo Jesus. A graça nos alcança, ela nos modifica e ela nos torna aptos a ter fé. Então, por essa fé, nós acreditamos completamente no sacrifício de Cristo Jesus, acredita na obra expiatória dele, na obra no nosso lugar. Então, a gente se torna justo por acreditar nisso. E Paulo é mais contundente, porque ele diz, independente das obras da lei. Lembra que a principal refutação que as 5 solas trazem é que, para a salvação, nós não precisamos fazer obras. Você vai ver que as obras, elas são um resultado dessa graça que nos alcançou, um resultado da fé em Cristo Jesus, porque a gente foi salvo para as boas obras, não pelas boas obras. Gálatas 2,16.
Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. A Bíblia é muito clara. Olha só, Paulo já começa, sabendo, contudo, que o homem, né, todo ser humano, não é justificado, ele não se torna justo por obras da lei. Não, a palavra aqui é não, ó, não se torna justo por obras da lei. E sim mediante a fé. Mediante a fé. É um dom de Deus. Por quê? Para os filhos da ira, para os filhos da desobediência, para nós, antes de nós sermos alcançados por essa graça, vocês lembram que os filhos da ira, os filhos da desobediência em estudos anteriores, para eles todo esse processo de salvação é loucura? Porque para quem não é dado essa forma de entender que é mediante a fé que nós somos salvos, tudo isso parece loucura. Agora, para quem tem fé, é a salvação, a forma de ser salvo em Cristo Jesus. É bem importante isso. A fé é em Cristo Jesus. A fé é nele, no que ele fez, no trabalho dele. Se lembram agora que a gente estudou antes sobre os solos Cristos? Então, o sacrifício dele foi único, foi suficiente para aplacar a ira de Deus. E mediante a fé, somente pela fé a gente acredita nisso. Também temos crido em Jesus Cristo. Por que a gente crê em Jesus Cristo? Por que a gente crê no sacrifício, na morte de cruz, na ressurreição? Por que a gente crê que ele era o Messias? Para que nós fôssemos justificados. Lembra dessa palavra de novo? Tornados justos pela fé em Cristo. Em Cristo Jesus nós somos justificados. E Paulo é mais contundente, não por obras da lei. De novo, obras da lei. Pois por obras ninguém será justificado. Pelo bem que você faz, por aquela cesta básica que você deu. Algumas igrejas, infelizmente, acreditam que é o tanto de dízimo que se dá que permite que você seja justificado. E você joga esse fardo fora porque nós somos justificados pela fé. Ninguém vai ser justificado, ninguém vai ser tornado justo no julgamento por obras da lei. Romanos 4, 4 a 5. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como presente ou como favor em algumas traduções bíblicas. Olha que interessante. Você trabalha em algum lugar, você trabalha lá um mês inteiro numa loja, por exemplo. Então, se você trabalhou o mês inteiro, no final do mês, aqui no Brasil, você recebe o salário. Naquele tempo, alguns lugares era no final do dia. Então, você trabalha, você recebe um salário, certo? Então, se a gente fosse salvo pelas obras, a salvação seria um salário, um resultado do nosso trabalho. E sim como dívida, ou seja, se você faz boas obras, Deus estaria te devendo a salvação. Mas ao que trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aqui Paulo já começa a dissolver um dos problemas que surge quando a gente fala que não precisa de obras para a salvação. Não é bem assim. A gente precisa, mas como resultado. Então, olha só, vocês lembram que o salário do pecado é a morte? Nosso salário, o que a gente tem como dívida, é a morte. Então, aqui Paulo está justamente dizendo isso. Você acha que se você fizer boas obras, o teu salário é a salvação? Não. As únicas obras que tu faz que merece o salário é a morte. O que é considerado como justiça é a fé. A fé em Cristo Jesus é que te justifica, não as obras. Entende? Então, porém, crê naquele que justifica o ímpio. Então, o que Paulo está falando aqui é que você tem que entender que as obras são, sim, um resultado da fé, um resultado da graça. Mas as obras jamais serão atribuídas como justiça, porque senão seria uma dívida. Você estaria merecendo essa justificação, coisa que a gente já viu em vários pontos que a gente não merece. O que a gente merece é a morte através da ira de Deus. Mas a fé atribui justiça. Por quê? Por causa do sacrifício em Cristo Jesus. Romanos 5:1. Justificados, de novo, tornados justos. Pois, como? Como que a gente é justificado? Mediante a fé. Fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que legal.
Se lembra do que a gente estudou sobre o problema filhos da ira? A ira traz na nossa cabeça a ideia de raiva, né? Só que aqui Deus diz que nós temos paz com Deus. Como que a gente encontra essa paz com Deus, que é tão necessária? Afinal, é Ele que está irado. É Ele que vai aniquilar os filhos da ira. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mediante a fé, por meio de Cristo Jesus. Você está entendendo? Acreditar nisso é que uma prova de que você pode ter paz com Deus e você se torna justificado pela fé, mediante a fé, através de Cristo Jesus. Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos. A gente já estudou isso. Foi a primeira sola. Primeira sola que a gente estudou. Mediante a fé, terceira sola. E isso não vem de vós. Isso a gente já sabia no primeiro estudo. No primeiro estudo aqui do problema. É dom, dádiva gratuita, lembra? Presente. De Deus. Não de obras, de novo. É bem enfático isso, né? Não de obras. Para que ninguém se glorie. Eu e você, lembrando, voltando à questão do salário, se você pudesse fazer 1% da salvação, você teria motivo sim para dividir a glória de Cristo com você. Você quer dividir a glória de Cristo com você? Hoje parece até meio absurdo depois de tudo que você já viu, né? Pois somos obra dele. Se alguma obra que salva é a obra de Cristo Jesus, não a nossa, criados em Cristo Jesus. Para boas obras, olha só, nós somos obra dele para boas obras. Aqui, a palavrinha importante é essa, não por boas obras, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Criados em Cristo Jesus, foi a nossa segunda sola. Então, pela graça nós somos salvos. E nós acreditamos nisso. Tudo isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos obras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então você já conseguiu entender isso ao longo do tempo. Mas onde então que está o problema? O problema é Tiago 2, 17 a 26. O problema criado por algumas pessoas, e eu usado esse verso sozinho, sem ver os outros, é para dizer que não, a gente não é salvo somente pela fé. E você vai entender como que esse pessoal chegou nisso. Olha só, assim também a fé, olha só, a fé, se não tiver obras, ela está morta. Por si só, é importante essa palavra, está morta. É verdade. A fé sem obras é morta. Se a tua fé não produzir obras, eu acredito em Cristo Jesus, mas isso não estiver te moldando a imagem de Cristo Jesus, a tua fé é morta. Ou seja, essa fé é uma fé que veio de você mesmo. É uma tentativa, é uma imitação, é uma falsidade ideológica, que a fé que vem de Cristo, ela vem com obra sim. Lembra que o verso anterior, eu vou voltar um pouquinho, criados em Cristo Jesus para boas obras. Você foi criado para boas obras. Vamos voltar. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Aqui Tiago pega pesado. Ele fala assim, olha, você tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras. Olha só que importante. A fé dessas pessoas com quem ele estava falando era sem obras. Ela era uma fé morta, como ele já falou aqui em cima. E eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Note que a forma com que Tiago está falando aqui é justamente para dissipar a ideia que essa igreja, essas pessoas com quem ele escreve essa carta tinham de que, não, eu creio em Deus, está tudo certo. Então ele fala, se tu crê em Deus, tu não faz nada mais, não foi de ti que veio essa crença. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato? Aí ele chama a pessoa de insensata, já, de que a fé sem obras é inoperante. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Olha só, aqui começa a complicar. Parece uma distorção daquilo que Paulo diz. Ele fala, foi por obras, porque é uma pergunta retórica, então a resposta deveria ser, não foi por obras
que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu no altar o próprio filho Isaac? E a resposta é sim, foi por obras. Aí você diz, opa, vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Aqui, se as pessoas lessem com calma, tranquilidade, sem querer forçar a Bíblia a dizer o que elas querem dizer, aqui Tiago mesmo se explica. A fé de Abraão, juntamente com as suas obras, operava, ela trabalhava, ela era a forma como Abraão mostrava a sua fé, o pai da fé, né, conhecido Abraão. A fé operava juntamente com as obras, ou seja, não tem como separar fé de obras. Esse é o argumento de Tiago. A forma de você provar que você tem fé é através das obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Olha só, aqui tem mais uma explicação clara. Foi pela fé, foi pelas obras que foi possível ver que a fé de Abraão se consumou, ou seja, que ela foi concluída, que ela foi completa. Eu tenho fé se eu consumo essa fé pelas minhas obras. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Você viu como não tem dificuldade se você coloca o texto no contexto inteiro dele. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, e como resultado dessa fé, dessa crença em Deus, Abraão começou a fazer boas obras. Que Abraão chegou a estar disposto a sacrificar o próprio filho num altar. Abraão foi chamado amigo de Deus. Verificais. Aqui, as pessoas usam esse verso isolado de todo esse contexto para dizer isso. Ó. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Opa, aqui nós temos um problema, John. Nós temos um problema mesmo, os caras têm razão em questionar essa questão. Olha só, aqui está dizendo que a gente não é por fé somente. E aí? E agora? Como é que se sai dessa? Na verdade, é mais simples do que parece. Como você acabou de ver, as pessoas aqui com que Paulo estava falando provavelmente estavam dizendo o seguinte, não, a gente pode vir aqui na igreja, a gente pode sentar, a gente pode estudar a palavra, a gente pode dizer que acredita em Cristo, a gente acredita em Cristo. Sabe aquela fé fria? Aquela fé, não dá nem para chamar de fé, aquela crença fria, aquela religiosidade fria, que não faz absolutamente nada, que não se compadece com o pobre, que não doa, não ajuda, que não se dedica. É justamente essa fé que essas pessoas tinham. Então, olha só, Tiago, na verdade, ele complementa aquilo que Paulo vem falando. Se você analisar o contexto, e não só esse verso individualmente, você já entendeu que, sim, o que Tiago está falando complementa o que Paulo falou. Ajuda a entender que, ei, para aí, se a gente foi realmente eleito por Deus, a gente não pode ter uma fé morta. De modo algum, olha só, vamos continuar, de modo algum não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários a partir de outro caminho. Aqui ele dá mais um exemplo. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. É verdade, olha só. Para você ter uma ideia, como o Tiago estava um pouco indignado quando ele escreveu essa carta, essa é uma leitura minha, tá? Ele chama ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante, e ele dá o exemplo do pai da fé dos judeus, só que ele dá o exemplo de uma prostituta. E mais, ele lembra que ela era prostituta, e diz que as obras de Raabe mostravam uma fé maior do que daqueles que dizem que têm fé, que são cristãos e não têm obras. A questão de Tiago é justamente que parem de dizer que vocês têm fé e vivendo uma vida sem obras que mostra que vocês nunca foram alcançados pela graça de Deus. Porque assim, como um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Olha só, aqui, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Então, se a fé foi alcançada, ela tem que vir com obras. Mas não são essas obras que santificam. As obras simplesmente
mostram, demonstram, confirmam, consumam que essa fé veio realmente de Cristo Jesus. Então, só explicando, o pessoal pega esse verso de 2:24 para dizer, você pode ver nesse verso que a pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. É o que algumas pessoas falam. Então a gente tem que fazer boas obras junto com a fé. Só que aqui a questão é que as pessoas usam esse argumento de Tiago para dizer que você, pelas obras, você alcança a fé. E não é. A gente viu ali, bem explicadinho, que nós somos justificados somente pela fé e não precisamos de obras da lei. Aí aqui, se você ler versos separados, parece, não, para aí. Aqui está dizendo que nós não somos justificados. Não, nós não somos justificados. Nós somos justificados pela fé. Mas essa fé se mostra verdadeira se ela for acompanhada por obras. E eu acho que você conseguiu entender isso. Gálatas 5:6, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Olha aqui se você olhar, essa fé que atua pelo amor, o atua são as obras que Tiago estava falando. A fé, ela atua por amor, por obras de amor. Então as obras que a gente tem que fazer não são circuncisão ou guarda da lei. Circuncisão era esse sinal que Deus tinha dado lá para os israelitas, que eram feitos nos meninos, né? No 7º dia era tirado o prepúcio para que ele se tornasse um judeu. Então, alguns judeus ainda queriam que todo crente que não fosse judeu fosse circuncidado para ser salvo. Quando, na verdade, essa lei já não tinha sentido nenhum para a salvação. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão. Nem mentir ou não mentir. Nem roubar ou não roubar. Não são as práticas dessas coisas que vão te trazer a salvação. Isso não tem valor nenhum. O que tem valor é a fé que atua pelo amor. As obras que atuam pelo amor mostram que você tem fé. Hebreus 11:8. Olha só, tudo que motivou Abraão a fazer boas obras, inclusive obedecer, inclusive sacrificar o seu filho, foi pela fé. Então, ele foi para um lugar, partiu sem saber onde ia, foi pela fé, isso foi atribuído como fé a Abraão. Levar o filho dele para sacrifício também foi pela fé. Então aqui eles são complementares. Paulo e Tiago, eles não são um contra o outro, né? Eles estão se complementando. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 11, na página 2, diz o seguinte: assim, a fé que recebe e repousa em Cristo e sua justiça, é bem importante isso. Lembra, nós precisamos nos tornar justos, o único justo é Cristo, então ele nos dá a sua justiça. É o único instrumento de justificação. Ainda não está sozinha na pessoa justificada, mas é sempre acompanhada de todas as graças salvadoras e não é uma fé morta, mas opera, trabalha por amor. Pronto. Aqui os reformadores sintetizaram muito bem. A fé, ela repousa em Cristo. Ela é o único instrumento para nos tornar justos. A pessoa não é justa sozinha, ela só é justa com Cristo, mas é sempre essa fé. Ela é sempre acompanhada de todas as outras graças salvadoras e não é uma fé morta. Ela precisa operar, trabalhar obras, né, por amor. Portanto, o evangelho cristão inclui essa verdade. O dom da vida espiritual e da justificação é recebido somente pela fé. A justificação, a vida espiritual, a ressurreição é recebida pela fé. As boas obras que fluem dessa fé, as obras fluem da fé, que recebe e desfruta os presentes de Deus, não são a base ou os meios para receber e desfrutar desse presente. A fé recebe e desfruta os presentes de Deus. Ela não é a base para receber e desfrutar desse presente. A base para desfrutar desse presente é a graça, é o sacrifício de Cristo Jesus. Mas ela recebe e desfruta esses presentes. Pela fé nós podemos receber esse perdão, essa paz com Deus. Elas são seus frutos, a sua confirmação.
O fruto da salvação pela fé é as boas obras e não o motivo de nós recebermos a fé. Sejamos eternamente gratos e cheios de louvor que Deus, em toda a graça, justifica ímpios, pecadores, como nós, torna justos somente pela fé. Que Deus te abençoe.